A Bíblia está cheia de declarações claras sobre a divindade de Jesus, mas você se recusa a aceitar qualquer coisa que não se encaixe na sua frase mágica. A pergunta agora é: se Jesus de fato disse e demonstrou ser Deus de várias formas, você terá coragem de aceitar o cristianismo como você prometeu? Ou vai criar mais um filtro artificial para continuar fugindo? Durante anos, esse argumento foi repetido como um escudo pelo muçulmano Dr. Zakir. Me mostre onde Jesus disse: "Eu sou Deus, adorem-me." Muitos se calaram. Outros ficaram confusos. Mas hoje mostraremos a melhor resposta. Diante de uma plateia internacional, um jovem cristão brasileiro teve a coragem de fazer o que muitos evitam. Expôs a incoerência do desafio e devolveu a pergunta com ousadia. Um jovem brasileiro de camiseta, bermuda e mascando chiclete. Esse vídeo está muito bom. Olá, eu sou o João Paulo e sou brasileiro. Enquanto seu filho estava falando aqui, uma pergunta veio à minha cabeça. Ele estava dizendo sobre as semelhanças entre Moisés e Maomé, que existem muitas outras semelhanças entre eles, como o fato de terem nascido de forma normal, terem morrido por causas naturais e terem formado uma família. E que há muito mais semelhanças entre Moisés e Maomé do que entre Moisés e Jesus. Porque Jesus não nasceu de forma comum e também não morreu de forma comum. Então, essas semelhanças são provas de que Jesus era, na verdade, o Filho de Deus, ou mais do que um profeta. Você está fazendo uma pergunta com base na fala do meu filho? Irmão, se você souber o contexto, o que meu filho estava citando é uma profecia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, que diz: "Eu suscitarei um profeta." Deus Todo-Poderoso está dizendo a Moisés que a paz esteja com ele. "Eu suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos, semelhante a ti, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar." Então aqui os missionários cristãos dizem que essa profecia se refere a Jesus, que a paz esteja com ele. Nós estamos defendendo que essa profecia não se refere a Jesus, que a paz esteja com ele, porque Jesus não era um irmão de Moisés, que a paz esteja com ele. Jesus era judeu, que a paz esteja com ele. Moisés era judeu. Para ser irmão, você tem que ser filho dos irmãos, primos. Os árabes são primos dos judeus. Então o profeta Maomé era um irmão de Moisés, que a paz esteja com ele. E deveria ser semelhante a Moisés. E você disse corretamente, Moisés teve um nascimento natural. Maomé teve um nascimento natural, que a paz esteja com eles. Jesus Cristo teve um nascimento não natural. Moisés, que a paz esteja com ele, morreu de morte natural. Maomé morreu de morte natural, que a paz esteja com ele. Jesus Cristo não morreu dessa forma, que a paz esteja com ele. Então ele, diferente deles, não o torna Deus. Isso não o faz cumprir a profecia. Mas você acredita? O Islã acredita nos milagres que Jesus fez? Claro que acreditamos. Como andar sobre a água, curar pessoas doentes? Muitos milagres, mas não todos. Andar sobre a água não está no Alcorão. Mas eu disse na minha palestra, acreditamos que ele foi um dos mensageiros mais importantes de Deus. Acreditamos que ele foi o Messias, que em português é Cristo. Acreditamos que ele deu vida aos mortos com a permissão de Deus. Acreditamos que ele curou os cegos de nascença e os leprosos com a permissão de Deus. Acreditamos nisso sim. Mas esses milagres que você está falando, eles não estão no Alcorão, mas estão na Bíblia. Não, eles estão no Alcorão. Isso que eu te falei está no Alcorão. O que eu falei sobre andar sobre Qual é o milagre maior? Dar vida a um morto é um milagre maior ou andar sobre a terra é um milagre maior? Sobre a água. Qual é o milagre maior? Está escrito lá? Não. Qual é o maior? Dar vida a um morto é um milagre maior ou andar sobre a água é um milagre maior? Qual é o maior milagre? Desculpa. Qual é o maior milagre? Dar vida a um morto ou andar sobre a água? Dar vida a um morto. Se eu acredito no milagre maior, por que eu iria atrás de um milagre menor? Eu não entendo essa lógica. Eu acredito. Mas eu sempre disse, todos esses milagres foram feitos com a permissão de Deus. O milagre não te transforma automaticamente em um profeta de Deus. Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, disse, está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Vão aparecer muitos falsos cristos e falsos profetas, que vão enganar até mesmo os escolhidos. Então, o milagre não é a prova principal. Todos esses milagres foram feitos por Deus Todo-Poderoso. Isso não faz de Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, Deus. Se Moisés abriu o mar, isso faz de Moisés Deus? Isso faz de Moisés Deus? Não mais do que Deus, mas seu filho. Moisés, o filho de Deus? Onde está escrito isso na Bíblia? Sobre Jesus, que ele era o filho de Deus. Moisés era o filho de Deus? Não, Moisés não. Ele era um profeta. Moisés abriu o mar. Isso fez dele Deus? Adão, que a paz esteja com ele, foi... Moisés nasceu sem pai, certo? Adão nasceu sem pai nem mãe. Isso faz dele Deus? Não. Isso foi um milagre. Se você diz que Jesus é Deus porque não teve pai, então Adão seria um Deus maior, que a paz esteja com ele, porque ele não teve nem mãe nem pai. Tudo isso não é o verdadeiro teste. Você entende? Esses milagres foram feitos pelos profetas de Deus, feitos por Deus, para mostrar que eles eram mensageiros, certo ou errado. Então você teria que dizer que Adão é um Deus maior, certo ou errado. Você acredita que Adão é um Deus maior? Você acredita que Adão é Deus? Adão é Deus? Não. Nem eu acredito que a paz esteja com ele. Só porque ele fez um milagre, isso não faz dele Deus.
Por quê? É por isso que todos eles eram mensageiros de Deus, mas não eram Deus. Certo? Correto. Obrigado. Ótimo. Então agora você acredita que Jesus é mensageiro de Deus? Ambos mensageiros de Deus. Mensageiro e filho de Deus. Filho de Deus de novo? Filho de Deus. Deus tem filhos? Efraim é chamado de filho de Deus. Israel é chamado de filho de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filhos de Deus. Deus tem filhos de forma simbólica na Bíblia. Mas nenhum dos profetas anteriores é mencionado na Bíblia como tendo vindo do paraíso como Jesus foi. Por exemplo, João 6:23 diz que ele veio antes de Adão. Então todos os outros profetas vieram do inferno? Não, Jesus existia antes de Adão. É isso que nós acreditamos. A Bíblia diz que todo mundo já existia no plano de Deus antes de vir ao mundo. Mesmo você já existia. Mesmo eu já existia, certo? Mas isso não significa que você e eu somos Deus. Todos existiam no plano de Deus, não na realidade. Ele já existia com Deus? Onde isso está escrito? Me mostre a referência. João 6:23. E o que diz? O que diz João 6:23? Me diga. Que ele veio de Deus, por isso ele veio de Deus. Mas todo mundo veio de Deus, mesmo você e eu viemos de Deus. Mas ele veio. Nós não viemos, quero dizer do céu. Não, você veio do inferno. Quero dizer que somos humanos. Por que você não entende? Todos nós somos criação de Deus Todo-Poderoso. Não há uma única frase em toda a Bíblia onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diz claramente com as próprias palavras: Eu sou Deus ou adorem-me. Me mostre uma única frase clara e sem dúvida em qualquer parte da Bíblia onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diz: Eu sou Deus ou adorem-me e eu aceitarei o cristianismo. Mas ele disse que era filho. Ele disse com as próprias palavras que era filho. Acho que você não entende inglês. Efraim é chamado filho de Deus. Abraão é chamado filho de Deus. Isso faz deles Deus. Mas eles tinham mãe e pai naturais. Adão teve mãe e pai naturais? Ele não teve. Mas Jesus existia antes dele. Adão é chamado de filho de Deus na Bíblia. O que você vai fazer com isso? Mas ele não disse isso! Quem não disse? Ele não disse. O quê? Adão não disse. Mas a Bíblia está escrita dizendo que ele veio... O que você está dizendo? Não existe nenhuma frase clara, direta, sem confusão. Você entende inglês, irmão? Sim, eu falo! De qual país você é mesmo? Não entendi. De qual país você é? De onde você veio? Eu sou brasileiro. Vim direto do Brasil. Brasil? Você veio do Brasil? Ótimo. Muito bom. Agora eu repito só mais uma vez. Não existe nenhuma frase clara e direta. Nenhuma frase sem ambiguidade em toda a Bíblia onde Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, diga: Eu sou Deus. 3 palavras. Ou adorem-me. 2 palavras. Me mostre isso na Bíblia e eu aceitarei o cristianismo. Você está enrolando na conversa. Filho de Deus. Muitas pessoas são chamadas de filho de Deus. Você está enrolando. Está desviando do assunto. Você ouviu meu desafio? Vou repetir. Minha exigência é uma frase clara, direta e sem ambiguidade. Você entendeu? Meu senhor, a Bíblia está cheia de declarações claras sobre a divindade de Jesus, mas você se recusa a aceitar qualquer coisa que não se encaixe na sua frase mágica. A pergunta agora é, se Jesus de fato disse e demonstrou ser Deus de várias formas, você terá coragem de aceitar o cristianismo como você prometeu? Ou vai criar mais um filtro artificial para continuar fugindo? Você já notou como esse desafio é sempre o mesmo? Ele aparece em debates, vídeos, panfletos e conversas com muçulmanos. Me mostre onde Jesus disse com todas as letras: Eu sou Deus, adorem-me. Aparentemente, para eles, a verdade precisa ser dita com uma fórmula mágica de 5 palavras exatas, em português moderno, preferencialmente em negrito e caixa alta. Mas vamos colocar os pingos nos is e explicar para você como você deveria agir neste caso. Assim como o nosso corajoso brasileiro que foi até a ele o questionar, você, como seguidor de Cristo, vai perceber que muitos debates não são apenas sobre palavras, mas sobre corações fechados. Quando alguém te desafia dizendo: mostre-me onde Jesus disse: Eu sou Deus, adorem-me, e insiste, repete e se recusa a ouvir qualquer explicação fora da frase exata que ele criou, você precisa lembrar de algo importante. Esse debate não é só intelectual, é espiritual. Nessas horas você não deve se desesperar, nem se exaltar, nem entrar no jogo da provocação. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Isso significa que você pode responder com sabedoria, firmeza e paz. Não se trata de vencer uma discussão, mas de testemunhar a verdade com amor e coragem. Lembre-se, Jesus também foi desafiado muitas vezes. Fizeram perguntas para tentar pegá-lo em contradição. E qual foi a postura dele? Respondeu com autoridade, mas também com mansidão. Então, quando alguém te desafiar exigindo uma frase exata da Bíblia, não se apavore. Você conhece a Escritura. Você sabe que a divindade de Cristo está em cada página do Novo Testamento, nos atos, nas palavras, nas reações daqueles que o encontraram. Explique com paciência, mostre as Escrituras, mas não se deixe aprisionar por um padrão humano e artificial. Jesus não veio para se encaixar nas frases que os homens querem ouvir. Ele veio para revelar quem ele é, e quem tem ouvidos, ouça. Se mesmo assim a pessoa continuar rejeitando, repita com humildade: a verdade está diante de você. Se você realmente quiser ver, ela está aqui. Mas se você prefere um desafio do que uma revelação, talvez ainda não esteja pronto para ouvir.
E então, ore por essa pessoa, porque só o Espírito Santo pode abrir os olhos espirituais. No fim das contas, não é sobre ter razão, é sobre glorificar a Cristo. E toda vez que você defende com amor aquele que te salvou, o reino de Deus avança. Já que você não entende inglês, faz assim então. Vai estudar a Bíblia, pesquise mais e descubra a verdade. Se você tivesse a oportunidade de ir até uma das reuniões do Dr. Zakir, você teria coragem de enfrentá-lo como este brasileiro? Se sim, o que você diria a ele? Escreve aqui nos comentários abaixo. Quando você estiver diante de um debate em que alguém insiste em dizer que Jesus nunca afirmou ser Deus e começa a repetir frases como "me mostre", uma frase clara, direta, sem ambiguidade, onde Jesus diz "eu sou Deus, adorem-me". Lembre-se de uma coisa, isso é uma armadilha retórica. Não se trata de busca por verdade. É apenas uma tentativa de forçar a fé cristã a caber dentro de uma exigência artificial. Você não precisa entrar no jogo, não precisa levantar a voz, não precisa se irritar. Precisa estar firme na palavra e consciente de que a verdade não depende de fórmulas mágicas. Jesus não falou segundo os moldes dos debates modernos. Ele falou com sabedoria, profundidade e intenção. Ele usou linguagem espiritual, parábolas, declarações com peso eterno. E ele deixou claro quem ele é, mesmo que o coração endurecido se recuse a aceitar. Quando te desafiarem, você pode responder com firmeza. Você está exigindo que Jesus diga com exatas 3 palavras algo que ele revelou de muitas maneiras. Isso não é busca por verdade. É orgulho disfarçado de argumento. Você deve conhecer as Escrituras e saber que, em João 8,58, Jesus se identifica com o "eu sou", de Êxodo 3,14. Em João 10,30, ele diz, "eu e o Pai somos um". Em João 20:28, aceita ser chamado de Senhor meu e Deus meu. Em Apocalipse 1,17, ele diz, "eu sou o primeiro e o último". Em Filipenses 2:10-11, está escrito que todo joelho se dobrará diante dele. Tudo isso é claro para quem realmente busca entender. Quando você ouvir alguém repetir, você está enrolando, você está desviando, eu quero uma frase direta. Não caia na provocação. Perceba que a repetição constante é sinal de quem não quer ouvir a resposta, só quer vencer no grito. Você não está ali para vencer uma discussão. Está ali para dar razão da sua fé com mansidão e respeito, 1 Pedro 3,15, mas também com convicção e coragem. E quando a pessoa terminar dizendo, vai estudar a Bíblia, pesquise e descubra a verdade. Obrigado, então. Em vez de se irritar, apenas pense. Foi exatamente isso que eu fiz, e foi assim que encontrei Jesus, o Filho do Deus vivo. Não se deixe intimidar, não se cale e não negocie a verdade. O mundo precisa de cristãos que saibam responder com graça, mas também com convicção.